Olá, boa tarde. Eu quero compartilhar hoje com vocês a palavra do Senhor que fica em Atos 16, o versículo 16. Quero ler com vocês a palavra e compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração, para edificação das nossas vidas. Amém? Atos capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós. Ela clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar, se cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Amém? Quero fazer uma oração aqui para que Deus venha nos dar a palavra, falar conosco neste momento, em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para todos os ouvintes que vão ouvir a tua palavra, Espírito Santo de Deus, que o teu Espírito Santo fala, Pai, aos corações, venha falar, Espírito Santo de Deus, transmitir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha abrindo, Senhor, a visão, os olhos, Pai, espiritual, para entender a tua palavra, para em nome de Jesus Cristo nós seja edificado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço neste momento, ó Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus falar conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, soberano Deus, eterno Pai. Assim eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Que eu quero dizer aqui com esta palavra é que Paulo, ele como servo de Deus, um homem que foi levantado por Deus, um vaso escolhido por Deus, ele passou por grandes lutas, passou por grandes provações para fazer a obra de Deus, a ponto de ser preso, a ponto de ser açoitado, mas Deus estava com ele. Ali, Paulo, ele chega naquela cidade, e ele vai falar
vai pregar ali, né? Ele passa naquela cidade porque ele está fazendo a obra de Deus, né? Qual aquela mulher aproxima ali e fala: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e começa a falar, né? E começa a clamar ali, falar: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Mas durante os dias Paulo perturba com aquilo. Paulo perturba porque ele fala: gente, há algo que está estranho, né? Porque nós temos o Espírito do Senhor, e o Espírito Santo, ele revela para nós onde há algo errado. E Paulo ali foi revelado pelo Espírito Santo que havia algo ali. Ele teve discernimento de entender que ali havia algo ali, uma coisa que queria impedir a obra de Deus. Mas o Espírito Santo leva Paulo a entender que ali existia algo errado naquela mulher. E ele imediatamente, ele levanta as mãos e repreende. Imediatamente aquela mulher é liberta para a honra e glória do nome do Senhor. Ela é liberta, ela tem uma libertação ali instantânea. Porque quando nós vemos que Paulo, quando ele vai fazer a obra de Deus ali, Deus já tinha preparado ele, Paulo e Silas ali. Então, Deus já tinha preparado ele para fazer essa obra. Então, o inimigo já queria impedir, o inimigo já queria atrapalhar esta obra, o inimigo já queria paralisar. Mas Deus, a obra de Deus, ninguém para. A obra de Deus, ela é tremenda, ela é maravilhosa. Não tem inimigo que se levanta, as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mesmo que se levanta, mas quando o inimigo se levanta é porque é uma obra. Quando o inimigo se levanta, há uma obra que Deus tem contigo para fazer com você. O inimigo, ele não se levanta à toa. Ele se levanta porque há algo grande para acontecer. Havia aquele homem que Paulo tinha que ter um encontro com ele, porque Deus estava mandando ele ali para o cárcere. Muitas das vezes o cárcere, irmão, muitas das vezes a dificuldade, nós não devemos reclamar da dificuldade, porque Deus está operando na dificuldade. Deus está operando depois de um deserto. Nós podemos observar que Deus pode trazer abundância sobre a nossa vida. Deus pode trazer um milagre, e muitas das vezes quando começa a acontecer, quando Deus prepara algo para a nossa vida, o inimigo se levanta. Mesma forma que nós vou dar aqui ênfase a Davi, quando Deus chamou a Davi para uma grande obra, o inimigo se levantou, Saul se levantou contra a vida dele, e os filhos dele se levantou, embora Davi, tendo pecado, ele pecou, mas antes de ele tomar posse do rei, tomar posse ali para ser o rei, como ele sofreu, como ele foi perseguido, mas ele estava ali firme, porque a Bíblia fala que depois de nós fazer a vontade do Pai, alcançamos a promessa. Então aqui nós encontraremos adversário, porque o inimigo da nossa alma não são as pessoas, mas é o inimigo da nossa alma. É ele que se opõe à obra, é ele que se opõe à obra da vida, tua vida, para que a obra na tua vida não seja feita, seja paralisado. Mas Deus fala com você para não parar, e adiante, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. A obra dele não falha, a obra dele não para, a obra dele não pode parar, o inimigo não pode parar aquilo que Deus tem na nossa vida. Então Paulo ali, Paulo e Silas chega, ele poderia reclamar daquela situação: ó Senhor, nós estamos aqui fazendo a tua obra, porque não somos parados em uma prisão. Irmão, antes de reclamar, agradeça. A Bíblia diz que nós temos que dar graça a Deus por tudo. Então antes de reclamar, agradeça, porque Deus pode estar levantando você para uma grande obra. Deus pode estar levantando você para algo que Ele tem maior, porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso, e o caminho do Senhor são mais alto que os nossos caminhos. Nós não podemos contemplar, porque os nossos pensamentos são limitados, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe de todas as coisas, sabe de uma coisa, que o inimigo da nossa alma vai se opor
opor, a se levantar para querer barrar, mas ele não para os planos de Deus, ele não pode paralisar, porque é um Deus todo-poderoso que não pode frustrar a sua obra na vida daquele quem chama. Então, meu amado irmão, ou aquele ouvinte que você ainda que está ouvindo, ainda está resistindo à obra do Senhor, Deus tem uma obra com você. O inimigo se levanta, mas ele levanta para cair, ele é derrotado. A palavra do Senhor diz, o Senhor vai falar lá em Efésios, que o Senhor subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. O Senhor nos deu dom para fazer a obra, o Senhor nos deu dom para nos ir anunciar o evangelho do reino, porque Jesus Cristo está voltando, ele está às portas. Como é maravilhoso nós saber que Jesus Cristo está voltando, e nós podemos não olhar para as afrontas, não olhar para a perseguição. Muitas das vezes nós focamos nas pessoas, mas a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra o inimigo da nossa alma, é contra as potestades, é contra o inimigo que se levanta para opor a obra de Deus. Mas Deus fala, ele é conosco, mesmo dentro de uma fornalha, que a palavra do Senhor diz que estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois deles fazer a vontade de Deus ali, eles não prostrar diante daquela estátua. Eles é levado perante ali dentro daquela fornalha, aquela fornalha aquecida 7 vezes mais, mas ali dentro, quando eles falam ali, que eles, rei, tu sabe que nós não prostraremos, se Deus quiser nos livrar, que ele nos livra, mas nós não vamos prostrar diante dessa afronta, diante dessa estátua, porque ali ele estava querendo afrontar o servo do Deus vivo, e eles mas quando ele entra dentro daquela fornalha, quando ele entra ali, há um quarto homem dentro daquela fornalha, o qual guarda eles ali, o qual nem o cabelo, a roupa das suas vestes ali, elas são queimadas. Assim é todo aquele que se levanta para fazer a obra. Deus não abandona, Deus coloca o teu anjo para guardar, como guardou Paulo ali. Paulo foi levado para aquela prisão, mas à meia-noite, vocês acham que eles poderiam reclamar porque estava na prisão? Senhor, nós estamos fazendo da tua obra, Senhor. Nós repreendemos o demônio que estava naquela mulher, o espírito imundo de adivinho que estava naquela mulher. Senhor, agora nós estamos aqui. Poderia falar, dizer, Senhor, e agora a tua obra, Senhor, como vai ser? Mas mesmo dentro de uma prisão, Deus pode abrir porta. Quando Pedro foi levado ali à prisão, quando pregava a palavra de Deus, a Bíblia diz que um anjo do Senhor entrou na prisão. O anjo do Senhor entrou naquela prisão e tirou a Pedro. Quando Pedro estava ali ele achava que estava acontecendo uma visão, mas o anjo entra e abre aquela cela e ele sai ali. Então Deus quer fazer contigo, Deus quer uma grande obra contigo. Não podemos parar, porque ele é o Deus todo-poderoso que nos ama, que não nos deixará só, não nos deixará na afronta do inimigo, seja o que for, seja aqueles que se levantam usado pelo inimigo para querer te paralisar, para querer muitas vezes te caluniar, te levantar contra você, mas o Todo-Poderoso é contigo. O Deus maravilhoso, ele não te abandona, ele é maravilhoso, ele é o Príncipe da paz, o Pai da eternidade, o qual nos ama, nos chamou para ser vitorioso, não para ser derrotado. Irmão, você vai falar, mas muitos e os que morrem na prisão, mas sabe de uma coisa, a palavra do Senhor diz que bem-aventurado aqueles que partem com o Senhor. Eles partiram, mas eles estão no céu, terminaram a caminhada nesta terra, terminaram a obra, então agora estão no céu, contemplando, louvado seja o nome do Senhor, descansando, porque a palavra Paulo vai falar, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então muitas das vezes são mortos, como Pedro foi, a palavra do Senhor diz, vai falar ali que
Tiago, cortaram o pescoço de Tiago. João, que falar de João, porque João cortaram a cabeça, Herodes cortou a cabeça de João, mas quando finaliza, irmãos, quando finalizar aqui, quando o inimigo, às vezes, muitas das vezes, atacar, que seja o momento que a pessoa parte, é porque findou a obra, que a palavra do Senhor diz, depois de fazer a vontade do Pai, alcancei a promessa. Nós não, tem um hino também que fala de Marquinho Gomes, que fala bem assim, não morrerei enquanto não cumprir a promessa, enquanto não cumprir a promessa, o Todo-Poderoso não vai deixar você dentro de uma fornalha, dentro de uma prisão, mas Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco, levantando a nossa mão, levantando a bandeira, o nosso favor, porque Jesus Cristo veio para nos levantar. A palavra do Senhor diz, vinde bendito do meu Pai, porque o reino está preparado para vós, para todos aqueles que cumpriu a vontade do Pai, para todos aqueles que sujeitou a vontade de Deus, sujeitou a Deus e resistiu o diabo, as tentações, resistiu tudo para alcançar a promessa, porque esta é a promessa do Pai. A promessa que o Senhor nos fez foi a vida eterna, a vida de um dia estar com Ele, morando no céu. Não é estar nessa terra, irmão, porque quando nós estamos com Cristo, nada dessas coisas faz sentido para nós, nada faz sentido, porque nós aguardamos a vinda de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está à porta, Jesus Cristo está voltando. Nós sabemos que Jesus Cristo está à porta. Jesus Cristo vem nos buscar, então trabalhamos enquanto é dia, porque Jesus vai falar que a noite chega, o qual ninguém pode mais trabalhar, então dias vão chegar, dia difícil vão chegar, você muitas das vezes que está aí desanimado, mas o Senhor fala contigo, não temas, eu sou contigo, o Senhor é contigo, louvado seja o nome do Senhor, como é maravilhoso, o Senhor está conosco, o Senhor, a palavra do Senhor diz que eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. O Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa. Ele é o nosso escudo, a nossa bandeira, a nossa vitória. Ele não abandonou Paulo ali naquela prisão. O Senhor colocou ele naquela prisão por amor uma alma, porque aquele carcereiro teve encontro com Jesus. Ele teve encontro, mesmo assim, quando Satanás não deu por satisfeito, quando Paulo repreendeu o espírito imundo daquela mulher, ele não deu-se por satisfeito, mesmo na cadeia, depois que Paulo e Silas cantavam louvor ao Senhor, houve um terremoto, as cadeias ali foram, todas as portas foram ali toda aberta, mas ali Satanás ainda quis investir, Satanás queria que aquele homem suicidasse, pegasse a espada, e ele fala, Paulo vai falar, não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Então Deus levanta Paulo e Silas para resgatar aquele carcereiro, para resgatar uma vida, amados irmãos. Muitas das vezes a Bíblia diz que uma alma vale mais do que todo mundo perdido, uma alma vale muito. Muitas das vezes nós achamos, porque nós falamos, a igreja é muito pequena, só tem 2, 3 pessoas, Senhor, como eu ficarei, Senhor, com a igreja com pouco, mas louvado seja o nome do Senhor, mesmo seja com pouco, uma alma, 2, 3, 4, vale muito para o Senhor, porque Jesus não está atrás de multidão, mas aquele que se arrepende de todo o coração para entregar ao Senhor. Então ali Paulo, ele fala para aquele carcereiro, e que deveram, quando ele prega ali para aquele carcereiro, o que eu devo fazer? Ele fala, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem, aquele carcereiro ali é salvo. Ele é salvo e ele é a família dele. Então, meu amado, quando Deus te chama é para resgatar vida. É para resgatar vidas que às vezes estão aprisionadas pelo inimigo, aprisionado pela sarjeta de Satanás. Porque o inimigo, ele não dorme, ele fica
fica dia e noite querendo destruir as vidas, para levar as vidas ao inferno, para tirar a vida deste mundo, para levar ao inferno. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Jesus Cristo veio para resgatar a vida. A palavra do Senhor diz que ele se despiu da sua glória para ser como homem e humilhou até a morte, morte de cruz. Para quê? Para nos salvar. Então, como Jesus nos amou, nós também devemos amar, devemos dar a nossa vida, fazer a vontade do Pai, porque o Senhor nos diz que ele virá nos buscar. Um dia o Senhor nos resgatará desta terra, porque a palavra do Senhor diz: não amei o mundo, nem as coisas que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que nós não amamos este mundo, que nós não amamos mais este mundo, porque o fim está próximo. Como eu diz o fim, desta terra acabar, não. É porque Jesus Cristo está voltando. Há um homem da iniquidade para tomar as posses desta terra, que vai vir como imundação para destruir essa terra, e a terra ficará em treva, porque Jesus Cristo virá nos buscar, e essa terra ficará em treva, e as pessoas procurarão de um lado e outro, buscando, querendo buscar a palavra do Senhor, mas não encontrarão, porque o Espírito Santo de Deus nos levará um dia para o céu, nos levará ao Senhor. O Senhor não vem nos buscar, porque a palavra do Senhor diz: no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficaremos vivos serão arrebatados juntamente com eles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo está voltando. Que as lutas não se comparam com a glória que nós há de revelar. O Senhor há de revelar a glória em nós no dia do arrebatamento que está próximo. Jesus está voltando, está próximo. Então, amado irmão, mesmo que o inimigo se levanta contra a tua vida, não temas não. A Bíblia diz que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas temei aquele que, além de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Esse temei, nós devemos temer ao Todo-Poderoso, ao Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é amor, mas é fogo consumidor. Que nós venha buscar ao Senhor enquanto nós devemos achar, que nós venha fazer a obra do Pai para nos alcançar a promessa, que nós não chegamos diante dele com a mão vazia, que como será nós chegarmos diante dele com a mão vazia? Nós não podemos. Então não abandona, porque não abandona a obra que Deus colocou na tua vida. Como eu falo para mim também, que o Senhor está falando também, a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, ela está cortando para lá e também está cortando também aqui. O Senhor também está falando comigo, o Espírito Santo está ministrando para nós não pararmos, porque Jesus Cristo está voltando. A palavra do Senhor diz que Jesus vai falar assim: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles que se levantam para fazer a obra, porque há um opositor, o inimigo da nossa alma, que quer paralisar a obra que Deus tem na nossa vida. Mas nós devemos nos levantarmos e ir à frente, porque Jesus Cristo está conosco. Jesus Cristo não nos deixa só, é Ele que faz a obra, é Ele que está em nós, é a graça de Deus que está conosco, que faz a obra. Então não pare, ore e busque ao Senhor enquanto se pode achar. A palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Que o Senhor, meu Deus, o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, o qual tirou Paulo muitas das vezes da prisão, mas Paulo, a palavra do Senhor que nós lemos aqui foi a palavra, ele fala: o Senhor, estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa, porque muitas das vezes o inimigo quer paralisar, mas ele não paralisa a obra que Deus tem na nossa vida, a palavra de Deus. Então louvado seja o nome do Senhor. Aliás, não foi só uma vida, ali Jesus alcançou muitas vidas através do testemunho ali, olha, observa que aquela mulher ali, que tinha um espírito adivinho, foi liberta, repreendeu aquele espírito imundo que havia ali. Não fala muito dela, se ela aceitou Jesus, não fala, mas aquele homem ali, ele que aceitou Jesus Cristo, ele a sua casa. Então louvado seja o nome do Senhor, mesmo que nós encontramos obstáculo no caminho, mas a obra de Deus, ela não vai parar.
A obra de Deus vai ser realizada na nossa vida, porque o Deus maravilhoso, é o Todo-Poderoso que cumpre a obra em nós. Eu agradeço porque Deus é o nosso rochedo. A palavra do Senhor diz que onde eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nela há. O Deus Todo-Poderoso, o Deus grande, o Deus maravilhoso, há de nos ajudar a romper as barreiras, dificuldade. Toda tentação será caído por terra, que o Senhor venha nos armar. A palavra do Senhor diz, tomando toda a armadura de Deus, para que possa ficar firme. Então nós venha tomar a armadura de Deus, como soldado de Cristo. A palavra do Senhor diz que aquele que se limita como soldado de Cristo não olha para trás. Nós não devemos olhar mais para trás, mas olhar para o céu, porque Jesus Cristo, como eu disse aqui, Jesus Cristo está voltando. Que nós venha neste dia de hoje ouvir a palavra do Senhor e nos cada vez mais ser melhores, nos buscar a santificação, buscar o renovo do Senhor, porque Jesus Cristo quer derramar o seu Espírito Santo, quer nos avivar, quer nos trazer a sua graça e abundar na nossa vida, o amor, a graça, que nós venha amar uns aos outros, suportar, que Deus em nome de Cristo Jesus venha nos ajudar a cada dia, para que em nome de Jesus Cristo, nós estejamos preparados para aquele dia ouvir a voz da trombeta e chegar diante do Senhor com as mãos cheias e dizer, Senhor, eu cheguei, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu agradeço, louvado seja o nome do Senhor, que meu Deus, meu Pai, nesta tarde, neste momento, eu quero te agradecer por esta palavra, que o teu Espírito Santo venha tocar essas vidas, meu Pai, que o Senhor venha falar em cada coração, meu Pai, venha ministrar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha despertar aquele que está parado, venha despertar em nome de Jesus Cristo, soberano Deus eterno, Pai, fazendo a tua obra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, livrando do mal, livrando da tentação do inimigo da nossa alma. Meu Deus, o meu Pai, eu te peço ao Senhor, Pai Santo, que o Senhor renova, restaura as vidas, santifica, ó Pai, liberta, Senhor, pelo poder que há no sangue do teu Filho, meu Pai, eu te peço ao Senhor, que nós chegamos ao trono da graça com confiança, Pai, sabendo que Ele nos ouve, que Ele nos ajuda, que Ele é nosso ajudador. Assim eu te agradeço, meu Pai, louvado seja o teu nome, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus maravilhoso. Assim eu agradeço em nome de Jesus Cristo e abençoa a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.